Oi, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre paginação de resultados com CodeIgniter e Bootstrap. Paginação de resultados com CodeIgniter, ela é muito comum, é um recurso muito utilizado. E o Bootstrap, ele ajuda na estruturação do layout, ele já facilita esse caminho, você não precisa escrever o CSS para estilizar a paginação. O CodeIgniter, por padrão, já retorna uma estrutura base, com os links, com a estrutura de navegação, da paginação. Mas o Bootstrap vai ajudar a deixar o visual mais atrativo, vai dar uma melhorada na usabilidade da aplicação. Então, a gente vai ver nesse vídeo como aplicar o visual do Bootstrap na paginação de resultados padrão do CodeIgniter. A gente já tem um projeto base criado, como pode ser visto. A gente tem uma paginação de resultados aqui, a princípio listando todos os resultados. A gente ainda não aplicou a paginação. A gente vai aplicar agora com o layout do Bootstrap. Antes da gente começar a aplicar, a gente precisa fazer algumas configurações. Como a gente vai paginar resultados? Os dados precisam vir de algum lugar. Então a gente vai trazer esses dados do banco. A gente já tem uma tabela criada. A gente não vai entrar em detalhes sobre o banco de dados. Depois vocês podem baixar o código-fonte completo, inclusive o SQL para criação e alimentação do banco de dados direto do GitHub do portal. A gente vai ver a parte de configuração e codificação especificamente de paginação de resultados. Então, o primeiro passo é fazer as configurações necessárias. Então a gente vai pegar o arquivo autoload.php, está lá dentro do diretório application, config, e a gente vai configurar duas libraries e um helper. A primeira library é o database, que é para a gente poder fazer a conexão com o banco e utilizar os recursos do banco de dados que o próprio CodeIgniter já tem. E a segunda classe é a classe Pagination, que é a classe base para o que a gente vai ensinar nesse vídeo. E vamos usar também o helper URL. Ele vai permitir que a gente utilize funções como base URL para poder montar uma estrutura completa de URL. Também vamos fazer uso das funções desse helper na hora de montar a nossa estrutura de paginação. Uma outra configuração que a gente vai fazer é a configuração das rotas. Então a gente tem uma rota padrão, onde a gente chama um controller padrão. No caso, default controller vai ser base. Base é o nome do controlador que a gente vai utilizar nesse vídeo. As rotas são configuradas no arquivo routes.php, que também fica em application config. A gente vai precisar criar uma outra rota para poder tratar as páginas, mas isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente nesse vídeo. A estrutura atual que a gente tem, ela traz uma view. Os dados exibidos nessa view são tratados no controlador, no nosso controller base, e a gente tem um model, que é onde a gente faz a requisição desses dados. Então vamos ver cada uma dessas partes como está atualmente. O nosso controlador, chamado base, tem um método chamado index, e nesse método a gente tem apenas 3 linhas. A primeira linha, que é onde eu carrego o meu model usuários. A segunda linha é onde eu recupero todos os registros dos usuários cadastrados.
e armazeno num array. A terceira linha é onde eu carrego a minha view. Eu tenho uma view chamada home. Então eu chamo essa view e passo o meu array data contendo os dados dos usuários. Tá? Então, dentro da view, que é um arquivo home.php, está lá dentro do diretório application views, eu tenho o meu cabeçalho, também tenho um rodapé, que são códigos comuns. Então, a gente está só fazendo a carga desses blocos na view. Eu tenho um condicional para verificar se existem usuários a serem exibidos. Se não tiver, eu não exibo nada. Se tiver usuário, que é o caso aqui, eu vou exibir a tabela com nome e e-mail. E rodo um for each para poder fazer a iteração dentro dos dados. Os dados eles foram recuperados no model, no meu usuários model. Então eu tenho uma variável de classe, que é onde eu vou determinar qual é o nome da tabela onde eu vou buscar os dados. Então, uma variável chamada table, o valor dela é usuários. Eu tenho a classe construtora e eu tenho o método que é a base para a gente obter os dados. Um método chamado getAll. Esse método getAll recebe dois parâmetros, sort e order. Sort é o campo que vai ser a base da ordenação desses resultados. E order vai ser ascendente ou descendente. No caso, ask ou desk. Como pode ver, ele já traz valores especificados. Ou seja, a gente não tem a obrigatoriedade de passar esses dois parâmetros quando estiver utilizando o método getAll, como a gente fez aqui. Aqui eu passei porque eu quero mudar o formato de ordenação. Eu não quero que ordene pelo ID, eu quero que ordene pelo nome. Então eu passei o primeiro parâmetro. Dentro desse método getAll, eu tenho na primeira linha um order by, que é onde eu vou determinar a forma como os dados vão ser ordenados. Nesse caso, eu pego o valor de sort e o valor de order. Em seguida, eu uso dbget, informando como parâmetro a minha variável table, que é o nome da minha tabela, para que seja executada a recuperação desses dados. E armazeno numa variável chamada query. Em seguida, eu tenho um if, que é onde eu vou verificar se foram retornados registros ou não. Então eu uso o método numRows. Se o número de linhas for maior que 0, então eu vou retornar os dados que eu quero. Então eu vou usar query result. Caso contrário, eu vou retornar nulo. Uma operação básica, padrão de qualquer sistema que trabalhe com CRUD, né? Que é insert, update, delete, lista de dados. É padrão. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar o processo de construção da nossa paginação. Tá? A gente vai começar esse processo de construção fazendo um ajuste no model, para que a gente possa recuperar os dados. O ajuste no model consiste em adicionar mais dois parâmetros ao método getAll. O primeiro parâmetro vai se chamar limit e ele vai ser nulo, por padrão. O segundo parâmetro vai ser offset, que também vai ser nulo, ou seja, não é obrigado passar esses parâmetros. O limit indica o número de registros a serem retornados por consulta. Pode ser 5, 10, 2, 3. Você vai determinar isso na sua aplicação. O offset, ele é como se fosse o ponteiro que vai indicar qual a página de registros deve ser exibida. Então, se você quer exibir 5 registros
por página, você tem um limite de 5. O offset vai ser o ponto de cálculo para isso. Ou seja, ele vai contar, eu vou exibir a página 1, a página 2, a página 3. É ele que vai determinar na hora de executar a consulta no banco. Ele vai pegar esse limite, combinar com a página e retornar os registros específicos dessa página que você está buscando. Então, além da gente adicionar esses dois parâmetros para o método, a gente precisa adicionar uma condicional, que é a seguinte. A gente vai usar um if, ou seja, se foi passado um valor para limit, a gente vai chamar um thisDBLimit. E como parâmetro, a gente vai passar limit offset. Esse método dbLimit é um método da própria biblioteca de banco de dados do CodeIgniter. Então a gente seta para ele o número de registros por página e qual é a página que deve ser exibida. Para na hora de executar o select, ele retornar somente o bloco de dados necessário. Feito isso, a gente não precisa alterar mais nada no nosso model. O model está retornando todos os usuários e a gente pode agora especificar qual é o número de registros que eu quero que seja retornado e qual a página de registros. Então a gente já tem o primeiro passo da paginação. Como segundo passo da nossa paginação de resultado, a gente vai começar a aplicar as configurações no controlador. Então, a gente vai precisar criar uma variável aqui dentro que vai receber as informações de configuração da paginação de resultado. Então, a gente vai criar uma variável chamada config. Essa variável vai ser um array, tá? Vai receber várias chaves com configurações. Então, a primeira série de chaves que a gente vai adicionar a essa variável config vão ser as configurações de URL, registros por página, número de links. É um conjunto de 5 chaves que a gente vai inserir inicialmente. Então, ela vai receber um array. A primeira chave vai ser baseURL, que eu vou usar a função baseURL lá do helper URL, que a gente chamou no arquivo autoload. BaseURL vai receber uma string como parâmetro, que vai ser usuários/p, ou seja, eu estou identificando a rota que deve ser utilizada nos links de paginação. A próxima chave vai ser perpage. Essa chave identifica o número de registros que eu quero que seja exibido por página. Então eu vou colocar aqui um valor de 3. A terceira chave vai ser numLinks. NumLinks é o número de links que devem ficar sendo exibidos na minha paginação. Às vezes eu tenho muitos registros, vou ter muitas páginas. E eu não quero exibir muitas páginas, eu quero limitar. Exibir sempre um bloco de, por exemplo, 10 páginas. Então eu coloco aqui numLinks 10. Ele vai exibir de 1 a 10. Se eu tiver na 2, ele vai exibir de 2 a 12. Sempre exibindo um bloco de 10 páginas. Como a gente tem um número pequeno de registros, logicamente vamos ter um número pequeno de páginas, eu vou colocar que eu quero apenas 3 links na minha paginação, ou seja, quero que exiba link de navegação para apenas 3 páginas. E conforme eu for navegando, vai mostrando o link das próximas páginas. A próxima chave que a gente vai usar, ela se chama URI-Segment. Ela serve para identificar qual é o segmento da URL que vai determinar o número da página.
onde os registros devem ser recuperados e exibidos. Com base em base URL, a gente tem segmento 1, usuários, segmento 2, P. Logicamente, o segmento que vai receber o número da página é o segmento 3. E por último, a gente tem mais uma chave chamada total rows. Essa chave, ela recebe o número total de registros da tabela. A gente não está usando nenhum tipo de filtro. A gente está exibindo 100% dos dados da tabela. Então a gente vai voltar ali no model e vai criar um método chamado countAll. Esse método ele vai ser o responsável por retornar todos os registros da tabela usuário. Então eu vou dar um return this db countAll e vou passar como parâmetro o nome da minha tabela, this table. Estou recuperando a informação da minha variável. Pronto, eu já tenho um método aqui no model que retorna para mim o total de registros da tabela, que é a informação que eu preciso na chave total rows. Então eu vou vir aqui, vou dar um this usuários model count all. Pronto, a primeira parte da configuração foi feita. O que a gente precisa fazer agora é inicializar a biblioteca de paginação com essas configurações e recuperar os links. Então a gente vai fazer isso usando this pagination initialize e passar como parâmetro a variável config, que tem o array com as informações que a gente precisa. A initialize é responsável por inicializar a biblioteca pagination. Em seguida, a gente vai recuperar os links de paginação, a estrutura de paginação. Então a gente vai criar uma nova chave para a variável data, que é a variável que a gente manda para a view. Aqui embaixo em thisLoad view, a gente manda a variável data. Então ela tem uma chave chamada usuários, que tem os dados dos usuários, e uma outra chave que vai se chamar pagination. Essa chave vai receber como valor this pagination create links. Create links retorna o HTML completo, todo estruturado, com a paginação. Do jeito que está aqui, está recuperando com a configuração padrão do Bootstrap. Então, do jeito que está aqui, está recuperando com a configuração padrão do CodeIgniter. A gente ainda não implementou o layout do Bootstrap. É o nosso próximo passo. Antes da gente aplicar essa configuração, já com o layout do Bootstrap, a gente vai lá na view para poder fazer a exibição dessa paginação. Então a gente vai dar um echo pagination aqui na view, que é para exibir a paginação, ou seja, os links de paginação que a gente recuperou. Bom, os links de paginação já estão todos aqui. Legal. Só que a gente tem um pequeno detalhe ainda, que é o próximo passo da nossa configuração. A gente não teve limitação dos resultados. Toda a paginação está sendo exibida. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 registros
4 links de paginação. Porque a gente está trabalhando com 3 registros por página. Então a página 1 tem 3 registros, página 2 tem mais 3, página 3 tem mais 3 e a página 4 vai ter só um registro. Para a gente corrigir e exibir bonitinho no layout 3 itens em cada página, a gente vai para o terceiro passo da configuração da nossa paginação de resultado. Nesse terceiro passo da nossa configuração, a gente vai fazer o controle do offset, que é a definição da página que a gente deve retornar os resultados. Então a gente já criou lá no model o método getAll, que já faz uso de mais 2 parâmetros, que é o limit e o offset. A gente já sabe que o limit, ou seja, o número de registro por página, é 3, porque a gente configurou aqui em cima. Então a gente vai fazer o quê? Vai recuperar essa informação. Vamos usar config per page para determinar esse limite. Para determinar o offset, a gente vai precisar fazer uma checagem. A gente vai precisar rodar um if, que a gente precisa checar se o segmento de paginação, que no caso é o segmento número 3 da URL, se ele foi informado ou não. Se ele não foi informado, deve receber 0 como valor. Se for informado, recebe o valor que esse foi informado. Então, a gente vai criar uma variável chamada offset e vamos usar um operador ternário do PHP. Então, eu vou usar aqui um this URI segment e vou passar como parâmetro 3, que eu quero verificar a existência do terceiro segmento da minha URL. Se ele foi informado, então offset vai receber o valor desse segmento. Caso contrário, vai receber 0, que é o que vai identificar que é para exibir os dados da primeira página. E eu vou passar como quarto parâmetro de getAll o meu offset. Então agora vamos voltar lá na nossa view, no navegador, e vamos ver se está exibindo certinho. Vamos atualizar. E repara que os registros já estão sendo limitados. Agora a gente já exibindo só os 3 primeiros registros. Se eu vier para a próxima página, ele vai dar erro. Ele deu um erro 404. Por quê? Página não encontrada. Isso aconteceu porque a gente ainda não configurou a rota relativa à paginação. O que a gente precisa fazer agora é vir até o arquivo routes.php e configurar mais 2 rotas. A primeira rota vai ser usuários/p, que é a rota para a primeira página da navegação que o CodeIgniter vai gerar para a nossa paginação. Então, vai chamar controlador base. A segunda rota é uma extensão da primeira, porém a gente vai passar mais um segmento, que é o segmento que vai especificar qual é a página que está sendo acessada. Então, a gente vai chamar esse terceiro segmento com um coringa. Esse coringa vai se chamar num, que quer dizer que esse segmento só vai receber número. Todas as 2 rotas apontam para o mesmo controlador, para o mesmo método. Quando a gente omite,
a especificação do método relacionado ao controlador na rota, quer dizer que a gente vai executar o método index. Então, legal, a gente já fez isso. A gente já implementou a nossa paginação. Agora a gente vai trabalhar com as tags de configuração. Ou seja, o Bootstrap ele usa uma estrutura de tags HTML. A gente precisa passar essas tags para as configurações da paginação do CodeIgniter. Pode ver que a gente já tem uma primeira linha de código, que é full tag open. Indica qual é a tag de abertura da navegação. Ou seja, a gente vai trabalhar a navegação a partir de uma lista não ordenada, que recebe a classe Pagination. Em seguida, a gente vai usar full tag close. E a gente vai informar que a tag de fechamento vai ser /UL. Na sequência, a gente vai informar mais algumas chaves para esse array relacionadas agora aos itens da paginação. Então, as próximas duas vão ser first link e last link, que é para determinar se a gente vai ter um link puxando direto para a primeira página e outro puxando direto para a última. Nesse caso, a gente não vai utilizar. Então, a gente vai colocar first link como false e last link também como false. Beleza, a gente não tem link, então, levando para a primeira página e para a última página. Vão ser as navegações pelo número das páginas e próxima e anterior. Apenas essa. Próxima chave, a gente vai definir qual é a tag utilizada para o link first. Mesmo a gente não usando, vamos especificar que vai ser first tag open, que vai receber um LI. Em seguida, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora first tag close, e vamos usar um /LI. A próxima chave vai ser prev link. Prev link vai determinar qual é o conteúdo a ser exibido para o link de paginação que vai levar para a página anterior. Então a gente vai colocar aqui o texto anterior para ficar fácil de visualizar. As próximas duas tags vão ser as informações para prev link. Então vai ser prev tag open que vai receber LI com uma classe. Essa classe vai ser prev e prev tag close, que vai fechar a tag, ou seja, vai ser um /LI. Na sequência, a gente vai repetir a mesma estrutura que a gente usou para o link para a página anterior para a próxima página. E vamos substituir o prev por next.
já que a base é a mesma. A gente ainda tem mais um bloco de tag para aplicar, que é last tag. Então vai ser last tag open, last tag close. A gente vai remover essa classe porque ela não precisa de nenhuma classe. É só identificar que ela vai estar envolvida por um item de lista, ou seja, por um LI. Last tag é a classe que vai abrir e fechar o link de paginação para a última página. A gente não vai exibir, mas a gente vai deixar estruturado. Na sequência, a gente vai utilizar cur tag open, que é a tag a ser adicionada para o item ativo. Ou seja, a página que a gente está navegando, que vai ficar selecionada ali, ela vai estar dentro de uma tag LI com a classe active e também um link. E para fechar, a gente usa um cur tag close. Coloca um /a, um /li. Então a gente fechou o link e fechou o item da lista. E por último, a gente vai definir num tag open, que vai ser a tag a ser adicionada para os itens numéricos, para as páginas da nossa paginação. Então a gente coloca um num tag open e um num tag close e fecha. Com a estrutura concluída, agora a gente pode ir para o browser e ver qual foi o resultado final. E está aqui a paginação com o padrão do Bootstrap. Então a gente pode navegar, que ele vai fazendo todo o controle. Viram como é fácil? Em poucos minutos, vocês implementaram a paginação padrão do CodeIgniter com o layout do Bootstrap, sem muita dificuldade. Então, são duas combinações que funcionam de maneira muito interessante. O Bootstrap ajudando a facilitar a criação do layout, da estrutura, principalmente quando se trata de telas para sistema envolvendo formulários, tabelas. E o CodeIgniter, do lado do servidor, facilitando o processo de codificação, com as suas bibliotecas nativas, todos os seus recursos facilitadores no processo de desenvolvimento das aplicações. Espero que esse tutorial tenha sido bastante útil para você. Se você gostou, deixa o seu curtir, continua seguindo o nosso canal. Também temos muito conteúdo em texto no portal Universidade CodeIgniter. Na descrição desse vídeo tem o link e também temos a nossa fanpage no Facebook, onde você pode encontrar também vários outros assuntos relacionados ao CodeIgniter. Até a próxima!